Vamos todos de pé abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Vamos ler até o versículo número 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Nos diz a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela beleza da tua palavra, por tudo que o Senhor tem para nos ensinar essa noite. Eu creio que há algo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Vem ministrar, Senhor, a cada um de nós. Segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito, fala ao nosso espírito. Palavra que traga alimento para nós, Senhor. Palavra que traga sustento, direção, mudança para a nossa vida. Só o Senhor tem o poder de fazer isso através da tua palavra. E para isso eu entrego a minha vida ao Senhor, para ser usado por ti mais uma vez essa noite, como um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, ó Deus, para que teu povo ouça a tua voz nesse lugar. Dá-me a unção do Espírito Santo para ser um instrumento em tuas mãos. Assim te peço, orando com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esta é mais uma de tantas histórias que os evangelhos nos contam a respeito de Jesus, a respeito dos milagres que o Senhor fazia. Mais uma vez aqui Jesus está realizando algo que deixou aqueles homens maravilhados ao verem este milagre realizado por Jesus. Mas, como eu sempre gosto de fazer, eu não quero me ater apenas no milagre, que já é algo maravilhoso, mas nas lições que esta história pode trazer para a nossa vida. Porque através desse milagre, Jesus mostrou para aqueles homens que estavam ali diante dele algumas verdades muito importantes que ele também certamente quer compartilhar conosco essa noite. Jesus mostra aqui várias coisas a respeito dele próprio. Ele se revela àqueles homens através deste ato, através deste milagre que ele estava ali realizando. Ele vai mostrar para aqueles homens, e Pedro vai começar a entender isso, ele vai revelar uma doutrina bíblica, a doutrina da sua divindade. Nós cremos que Jesus é Deus. Ele e o Pai são um, como ele mesmo afirmou. Ele é o Verbo que se fez carne, e ele estava com Deus, e ele era Deus, como diz João.
A doutrina da divindade de Cristo está aqui sendo mostrada. E Pedro teve uma primeira amostra dessa doutrina, um primeiro contato com essa verdade, e tão impactado ele ficou que ele disse: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele viu que Jesus era algo além do humano, ele era também divino. E Jesus está aqui revelando esta verdade aos seus discípulos. E ele também revela como lição a consequência de nós obedecermos a ele de maneira incondicional. O Senhor revela qual é a consequência disso, nesta palavra, neste milagre que ele aqui realizou. E outra coisa que Jesus mostra nesse texto é a grandeza do seu chamado para todos aqueles que ouvirem a sua voz. Jesus falou muitas coisas no seu ministério. Muitos o ouviram, mas nem todos realmente receberam as suas palavras. E aqui Jesus mostra a diferença que faz quando nós ouvimos a sua voz. Vamos olhar para a história desta passagem e tentar entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Essa pesca maravilhosa realizada aqui por Simão, ela acontece num momento em que Jesus está ainda no início do seu ministério. Jesus está começando a sua caminhada, a sua revelação na história, progressivamente. E ele ainda não tinha escolhido os seus discípulos, ainda não tinha chamado os 12 para andarem mais próximos dele. E esse é o contexto desta história, nesse momento em que Jesus faz esta pesca maravilhosa. Pedro, que é citado aqui no texto, ainda não conhecia Jesus com toda a profundidade com a qual depois ele encontrou com o Senhor. Ele está no início desse conhecimento. Ele ainda não sabia quem era, na verdade, Jesus. A única experiência que Pedro havia tido com Jesus antes desse momento foi um dia em que Jesus curou a sua sogra. Não sei nem se isso foi uma boa experiência para Pedro, né? Mas foi a única experiência que ele teve até o dia de hoje, até esse momento, com o Senhor, a cura da sua sogra. Mas ele ainda não era um dos 12 chamados por Jesus, ainda não conhecia plenamente Jesus, não é? E Pedro estava aqui lavando as suas redes, desanimado, depois de uma noite inteira perdida no seu trabalho. O trabalho de Pedro, a gente sabe, ele era pescador, é disso que ele vivia da pesca, dos peixes que ele poderia vender e negociar. E depois de ter passado uma noite inteira naquele mar, que ele conhecia muito bem, não é? Ele, pela manhã, ainda está agora recolhendo as suas redes, sem nada ter pescado, e isso deve ser realmente muito frustrante, não é? Para as pessoas que, mesmo não sendo pescadores profissionais, gostam de vez em quando lançar um anzol, né? As pessoas gostam de receber um peixinho, pelo menos, né? Botar para casa, mostrar para a mulher: eu só peguei aqui uma coisinha, né? Mas imagina um profissional que uma noite inteira passa fazendo isto para o seu sustento e na manhã seguinte está ali sem nada ter recebido do seu exaustivo trabalho. Está ali lavando as suas redes para guardá-las até a próxima noite, onde ele mais uma vez tentaria receber daquele mar alguma coisa para o seu sustento. E aí, nesse contexto em que Pedro está ali desanimadamente lavando sua rede com os outros pescadores, recolhendo, depois de um dia frustrado, chega Jesus e pede para usar o barco de Pedro. E Jesus queria que aquele barco, ao ser usado, servisse ali como uma plataforma para que ele pudesse falar, porque o início do texto diz que uma multidão estava apertando Jesus, assim diz o primeiro versículo. Jesus estava ali, mas não tinha nem condição praticamente de falar às pessoas, porque estava cercado por uma multidão que estava ali o apertando, é esse o termo aqui usado. Como falar? Certamente não seria ouvido. Então a ideia de Jesus era ir para a praia, deixar as pessoas na areia, e ali do barco, afastado um pouquinho mais, fazia daquele barco uma plataforma, preocupado com a acústica, né?
Jesus já queria ali um lugar que proporcionasse que a sua voz, ao serem proferidas as palavras, fosse entendida, fosse ouvida pelas pessoas que estavam ali. E assim Jesus faz, ele pede que Pedro permita que o seu barco fosse usado dessa maneira, para que ele pudesse fazer o discurso para aquelas pessoas que estavam ali o apertando. E aí, ele pede isso a Pedro, Pedro cede, a gente viu a história, mas ao final, depois que ele falou para todo mundo, depois que o discurso foi realizado, ele dá a Pedro uma recompensa pelo seu chamado, uma pesca maravilhosa. Depois de uma noite inteira sem pegar nada, ele agora volta com um barco lotado, quase afundando de tanto peixe. Esse é o resumo da história que nós lemos aqui nesse texto. Mas o que isso realmente tem a ver com a nossa vida hoje? Qual é a lição, irmãos, que a gente pode tirar desse texto? Há algumas lições aqui que eu queria compartilhar com você, que o Espírito Santo pudesse revelar para nós essa noite as verdades desse texto. Como eu sempre digo, um texto não está na Bíblia à toa. Isso aqui não está aqui apenas para nos dar conhecimento de que Jesus fez um milagre. Não é tão simples essa narrativa. Há situações que nós podemos explorar aqui. Há coisas que nós podemos observar, porque aqui está escrito para o nosso aproveitamento. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Então nós podemos aprender alguma coisa do que está aqui. Não apenas que Jesus faz milagre, porque isso nós já sabemos e podemos ver isso em um monte de textos. Mas há conceitos que nós certamente podemos aqui aprender. Que lições? Vamos olhar primeiro, irmãos, para o apóstolo Pedro, que a essa altura ainda não era apóstolo, mas ele estava num estado meio estranho nesse momento. Ele não estava bem, porque ele está recolhendo as suas redes depois de uma noite sem pesca. Certamente ele está desapontado com uma noite de trabalho que não deu em nada. E aí eu começo a pensar a respeito disso. Talvez na vida da gente hajam momentos assim, em que a gente está um pouco como Pedro, um pouquinho meio que desapontado. Você pensa com você mesmo, poxa, eu trabalhei, eu fiz a minha parte, eu passei uma noite ali tentando de tudo que é jeito pegar um peixinho. Eu trabalhei, eu não me furtei ao trabalho, eu não fui preguiçoso, eu fui à luta, eu corri atrás, mas não recebi nada por aquilo que eu fiz. Pelo esforço que eu demandei, eu não recebi coisa nenhuma. Talvez muitos de nós ou já passamos por isso, ou quem sabe até estejamos passando por isso agora. O momento em que você olha para a sua vida e percebe que não está valendo muito a pena o esforço do seu trabalho, porque você pesca, mas não pesca. Você vai pescar, mas não traz nada. Você vai trabalhar, mas não vê o fruto do seu trabalho. E isso é, no mínimo, frustrante. Não é verdade, irmãos? Talvez a gente também, por causa disso, estejamos um pouquinho também como Pedro nesse momento. Pedro tinha um conhecimento superficial de Jesus, como eu citei aqui ainda há pouco. Ele ainda não conhecia Jesus plenamente. Talvez o seu desapontamento tivesse como causa este fato. Esse conhecimento superficial. Ele apenas viu que Jesus era um homem diferente. Conseguiu curar sua sogra, conseguiu fazer um milagre, tinha uma multidão ali para ouvi-lo. Mas ele ainda não sabia realmente quem era Jesus. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que alguns de nós, embora estejamos na igreja, embora estejamos buscando a Deus, não conhecemos ainda Jesus direito. Não conhecemos ainda Jesus profundamente, com intimidade. Talvez seja por isso que tantos de nós passam por dificuldades, por frustrações e se sentem tão perdidos quando enfrentam uma situação dessa, parecida com Pedro. Talvez isto seja fruto desse nosso desconhecimento a respeito de Jesus, irmãos. A respeito do que Ele é, de quem Ele é e do que Ele faz e fez pela nossa vida. Pedro não tinha esse conhecimento. Por isso eu vejo aqui Pedro, nesse momento de frustração, lavando suas redes,
desanimado, querendo mais um dia de trabalho para tentar, talvez, receber alguma coisa. E muitos ficam assim também hoje na igreja, embora professem conhecer Jesus. Mas muitos de nós estão por aí arrastando suas vidas, desanimados, entristecidos, porque o fruto do trabalho não foi colhido, porque as coisas não deram certo, as coisas não foram como nós esperávamos. Eu acredito que Pedro, até aquele momento, ainda não sabia o que Jesus era capaz de fazer. O próprio texto mostra isso. Mas eu pergunto para você, será que nós sabemos o que Jesus é capaz de fazer? Será que nós ainda temos essa plena consciência do que Jesus é capaz de fazer? Ou será que a gente apenas, eu creio, sim, Jesus faz milagres e tal, mas será que essa consciência é plena? Porque Pedro viu um milagre, a cura da sogra. Mas ele não tinha ainda a plena convicção do poder que há em Jesus. Que havia e que há em Jesus. Amém, irmãos? Há em Jesus. Será que você tem plena convicção do poder que há em Jesus? Ou há algo tão decepcionante na sua vida que você acha que nem Jesus dá jeito nisso? Talvez seja porque você não conhece a plenitude do poder de Jesus. A plenitude do que ele pode realizar. Esteja um pouquinho como Pedro, conhecendo uma parte de Jesus, conhecendo superficialmente. Por isso Pedro ficou tão surpreso, tão maravilhado quando viu aquele milagre. Depois desse momento, ele viu milagres ainda maiores, que devem ter maravilhado ainda mais o próprio Pedro. Mas até aqui ele não tinha visto nada assim parecido. Será que é esse o problema de alguns aqui na igreja? Nós não conhecemos Jesus de verdade, por isso os problemas nos abatem tanto, por isso as frustrações nos deixam tão para baixo, nos decepcionamos com tanta facilidade. Será que é porque não conhecemos em profundidade o poder que há em Jesus Cristo? Pensa sobre isso, porque Pedro está nesse momento, eu creio, dessa forma. E aí Jesus chega para Pedro, o encontra assim, mas diz ele para Pedro no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Veja a ordem que Jesus dá a Pedro. Depois de ter usado o barco, depois de ter feito o seu discurso, de ter falado à multidão, ele vira-se para Pedro e pede que Pedro faça-se ao largo para lançar novamente as redes para pescar. Essa é a ordem. A versão revista e corrigida, ela fala em mar alto. Faça-se ao largo, é traduzido como mar alto. Vai mais para o fundo. É assim que Jesus está falando com Pedro. Pedro, agora pega esse barco e vai mais para o fundo, porque agora nós vamos pescar mais uma vez. Presta atenção na ordem que Jesus dá a Pedro. Talvez seja essa ordem que Jesus quer dar para você essa noite. Vai mais para o fundo. Talvez você esteja muito na beirinha do Evangelho. Talvez você esteja muito na superfície. Talvez até com medo, né? Porque normalmente a gente fica na beirinha porque não quer se afogar. Não é assim? Com medo de entrar mais para fundo. Entrar um pouco além. Com medo de experimentar algo mais. Deus está dizendo para Pedro, está dizendo para nós: vai mais profundo. Faça-te ao largo, vai um pouco mais. Avança um pouco mais no teu relacionamento com Deus, na tua fé. Entra um pouco mais nessa água. Vai um pouco mais para dentro. É o que ele está dizendo aqui para Pedro. E por que ele diz isso? Porque, amados, nas águas mais profundas estão os maiores peixes. Não é assim que funciona? Nas águas mais profundas estão os maiores peixes. De repente, Deus tem coisas maiores para você. Mas como você fica só na superfície, você não consegue ter as coisas maiores que Deus tem para você. Como você fica só na periferia, não se aprofunda, você tem também uma experiência rasteira do Evangelho e com Deus. Talvez esteja faltando para nós ouvir essa ordem de Jesus. Meu filho, vai mais fundo. Meu filho, vai mais. Se dedique mais. Tenha mais ousadia. E você vai ver que eu tenho coisas maiores para você. Às vezes essa rotina
entra na vida da gente de uma forma muito preocupante, porque a gente fica acostumado àquela rotinazinha de ir na beirinha, pegar um peixinho e tal. Mas Deus, de repente, tem algo maior para te dar. Só que Ele também espera de você, primeiro, uma obediência, né? E um envolvimento, que você realmente vá um pouco mais além. Então, amados, as provas mais duras e difíceis da nossa vida são oportunidades para a gente ter grandes lições. E aqui Deus está dando uma lição para Pedro. Jesus já cumpriu o seu propósito de falar à multidão, mas agora Ele quer tratar com Pedro, que ao chegar encontrou ali cabisbaixo, lavando suas redes, decepcionado, com um dia de trabalho perdido. Já resolveu o problema, já falou com a multidão, agora vai resolver o problema de Pedro, e diz a Pedro, vai mais profundo, porque agora eu quero tratar com você. Entenda uma coisa, as dificuldades não podem nos desanimar. Elas são oportunidades que Deus está te dando para você ter experiências maiores com Ele. Entenda isso. Não ache que as dificuldades são o pior que tem, que as coisas só vão piorar. Não. Nas maiores dificuldades você pode ter as maiores experiências com Deus. E esse é um dos textos que nos atesta essa verdade. Para termos uma experiência com Deus, primeiro, precisamos obedecer. Isso aí é fundamental. Depois que ele emprestou o barco para Jesus, Jesus deu uma ordem. Faça-te ao largo. Deixe as águas rasas da falta de fé e vá para águas mais profundas. Tenha fé em mim. Eu estou com você. É o que Deus está dizendo para nós, como disse naquele momento para Pedro. Então você precisa obedecer em primeiro lugar. Se você quer fazer dos seus problemas uma experiência, aprenda a obedecer a Deus. Para que as suas dificuldades se tornem realmente como experiências de vida que venham a te ensinar muitas coisas. Obedeça a ordem do Senhor. Vá mais para o fundo. Deixe essa fé superficial que você tem tido. Deixe essa convivência superficial com Cristo e com a igreja. Se aprofunde um pouco mais. Mergulhe um pouco mais nestas águas. Porque é nestas águas mais profundas que o Senhor quer abençoar a sua vida. Mas muitos de nós queremos o conforto de ficar no rasinho. Muitos de nós não queremos o envolvimento que é necessário. Veja, amados, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. E a fé, ela se mostra quando falta pé. É nessa hora que a fé se mostra. Enquanto os meus pés estão bem apoiados, eu não posso dizer que tenho fé. A fé só se mostra realmente quando não dá mais pé. Aí só resta a fé. É nessa hora que a gente vai ver quem tem fé. E Deus está dizendo para Pedro, vá um pouco mais profundo, deixe essas águas rasas, deixe essa dúvida, deixe essa limitação, deixe essa inquietação do teu coração, deixa esse teu conformismo, esse teu comodismo, como eu disse hoje de manhã a respeito de Moisés. É muito cômodo a nossa situação e algumas vezes, então Deus está nos tirando da comodidade, está nos dando uma ordem de maior envolvimento, para irmos um pouco além, para termos experiências maiores com Deus, mas isso vai demandar uma fé maior, uma confiança maior, uma experiência maior. Mas há pessoas que não querem ter experiências com Deus. Então continuem vivendo a sua vidinha de rame-rame, né? Continue lançando rede, não pescando nada. Continue da mesma forma, fazendo o que você sempre fez, e a sua vida vai continuar exatamente da mesma forma. Mas se eu quero mudanças, eu preciso de dar passos maiores. Se eu quero transformações, eu preciso obedecer de maneira irrestrita ao chamado de Deus sobre a minha vida. Eu preciso obedecer ao Senhor. Eu preciso ter fé. E eu preciso mostrar a minha fé. Não é quando tudo está bem, calmo e eu estou com os pés no chão. Mas é quando não dá mais pé. É nessa hora que eu preciso mostrar realmente a minha fé. Então, amados, o que Deus está dizendo é, vai mais profundo, vai para o mar alto. Mar alto é mais perigoso, né, irmãos? O mar alto é mais traiçoeiro.
Mas Deus está como que dizendo para nós que Ele tem um oceano de possibilidades para a sua vida. Mas esse oceano de possibilidades só vai ser experimentado se você estiver lá, se você for a esse mar alto. Mas se você quiser a segurança da beirinha, você não vai experimentar isso. Então Deus está dizendo que você precisa fazer isso. É essa palavra que Ele está dando a Pedro. E lá, no mar alto, Ele diz, agora lance a sua rede. Não, eu não quero, eu quero continuar lançando aqui no rasinho. Então continua. Vai continuar trazendo ela vazia. Vai continuar trazendo ela sem nada. Vai continuar todo dia lavando essa rede, com essa tristeza no teu coração, com essa desesperança. Vai continuar todo dia. Nada vai mudar, nada vai se transformar na sua vida, porque você não quer obedecer a Deus. Se Pedro tivesse feito dessa forma, nada disso que aconteceu depois teria acontecido. Porque Jesus deu a ordem para Pedro, lance a rede. Na verdade, essa ordem é o momento crucial que vai determinar a bênção ou a falta dela. Obedeço a ordem, sou abençoado. Não obedeço, não experimento as bênçãos. Veja, ele não seria amaldiçoado nesse caso. Ele simplesmente deixaria de receber a bênção. Porque a ordem não foi algo determinante em relação à moral ou qualquer coisa desse tipo. Então não traria maldição não obedecer. Mas deixaria de ter a bênção que recebeu. Entende isso? A ordem é para sempre ser obedecida. Lance a sua rede, é o que o Senhor está dizendo para Pedro. Porque isso requer uma atitude, isso requer uma ação. Irmãos, pensa comigo, muitos de nós, todos os dias, todos os cultos, todas as reuniões, viemos à igreja querendo ver uma ação de Deus, querendo ver Deus fazer alguma coisa na nossa vida, querendo ver uma atitude da parte de Deus. E como eu disse aqui na quarta-feira, se você não ouviu, escute essa mensagem. Eu pergunto, qual a atitude nossa? Nós também estamos fazendo o que Deus nos manda fazer? Nós estamos realizando o que Ele nos manda realizar? Queremos tanto ver Deus fazendo alguma coisa, mas quando Ele nos dá uma ordem, não fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Então vamos ficar apenas querendo ver, e certamente nada veremos. Jesus vai requerer daqueles homens uma atitude, uma posição e uma posição de obediência. E por isso Ele dá esta ordem, lance a rede, lance essa rede, é o que Ele está dizendo. Porque há possibilidades que você ainda não conhece, que ainda estão fora do alcance das suas experiências. Você não conhece tudo de mim ainda, então obedeça o que eu estou dizendo para você, e você vai ver o que eu vou revelar na sua vida. Resumindo essa ordem que Jesus dá a Pedro, amados, aprenda isso. Aprenda a lançar as redes e a confiar em Deus. A gente fala tanto de fé, mas fé que não se traduz em confiança, na verdade não é fé. É apenas um otimismo exagerado. A fé nos leva a confiar. Por isso a definição bíblica da fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É esta fé no que eu não vejo que me faz lançar a minha rede. Eu não vejo possibilidades, mas eu lanço a rede. Eu não vejo possibilidades humanas, mas eu obedeço. Isso é a fé. Talvez o que esteja faltando na vida da gente é essa fé, de lançar e confiar na palavra daquele que proferiu a palavra. Todos os dias nós ouvimos a palavra, mas a pergunta é, nós confiamos nessa palavra? Nós acreditamos nessa palavra? E se fazemos isso, obedecemos a esta palavra? Essa aqui questão que é crucial, que vai mostrar realmente o quanto cremos. O que mostra o quanto cremos em Deus não é o que a gente diz, é o que a gente faz. Entendeu o que eu disse? Vou repetir.
O que mostra o quanto cremos em Deus não são as palavras que saem da nossa boca, são as coisas que a gente faz. Quem crê em Deus obedece a sua palavra. Quem crê em Deus faz segundo Ele manda. É isso que mostra realmente se cremos ou não no Senhor. E Deus está dizendo para você, meu amado, minha amada, que hoje chegou aqui, talvez com um problema igual ao de Pedro. Não tenho visto resultado na minha vida. Não tenho visto melhora. Não tenho obtido resposta aos meus esforços sucessivos. Vá mais profundo. Deus está dizendo para você. Vá um pouco mais além. Lance a tua rede no mar mais alto. Tenha uma experiência maior com Deus, mais profunda com o Senhor. Não fique só na beirinha, não fique só no rasinho. Mergulhe de cabeça. É o que Deus está dizendo para você. Para que você possa desfrutar de algo que você nunca, talvez, tenha sonhado experimentar. Nunca Pedro sonhou com algo como aquilo. E ele é pescador, e pescador de longa data. Ele nunca viu uma pesca daquela maneira. Irmãos, Deus tem sempre algo para nos surpreender, sabia disso? Mas só é surpreendido por Deus quem obedece. Quem obedece. Esse é surpreendido por Deus a cada dia. E assim Pedro foi surpreendido pelo Senhor. Aprenda a lançar a tua rede e a confiar. E aprenda a esperar nas promessas do Senhor. Mesmo que demore, mesmo que pareça tardio em responder, confie nas promessas de Deus. O que Deus falou, Ele cumprirá. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 11, no versículo número 1. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Veja a palavra de Salomão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de quantos dias? De muitos dias o acharás. E aqui Jesus está dizendo para Pedro, lança a tua rede ao mar, Pedro. E Deus está dizendo para você, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achá-lo. O resultado virá, irmãos. Às vezes de maneira imediata, como foi com Pedro. Lance e a rede já vem cheia. Mas às vezes vai demorar um pouco mais, como está dizendo o livro de Eclesiastes. Você vai lançar e depois de muitos dias vai encontrar. Mas o que você precisa entender é o princípio de Deus por trás de tudo isso. O princípio de Deus é o de semear e colher. A Bíblia diz isso com muita propriedade. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele ceifará. Tudo que você semeia, você colhe. Não importa que venha a demorar, a colheita é certa e garantida. Então Deus está dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu trabalho, lança o teu esforço. Continua se esforçando, continua trabalhando, lance a tua rede, continue fazendo o que você está fazendo, mas faça com mais profundidade, faça com mais conhecimento a respeito de mim, faça com mais contato comigo. Continue semeando, continue investindo, porque é certa a recompensa, diz a palavra de Deus, irmãos. E essa foi a ordem que Jesus deu a Pedro. Agora vamos olhar para a reação de Pedro. No versículo 5, a Bíblia diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Essa é a resposta de Pedro, que tem tudo aquilo que Deus quer te ensinar essa noite, irmão. Veja, Pedro conhecia aquele mar como ninguém. Pescador antigo, calejado, né? Pescador é terrível, né? Já conversou com pescador? Tirando as mentiras, tá? Por favor, né? Me dizem que tem mentira de... Não, tira as mentiras. Vamos olhar o bom pescador, né? Bom pescador é um barato se conversar com ele, que ele sabe tudo. Ele sabe quando vai chover, sabe quando vai fazer sol, sabe quando a maré vai subir, quando vai descer, de onde vem o céu, de onde vem a lua, de onde vem... Tudo, ele sabe tudo. Não é assim? Porque tem experiência. Tem experiência, ele sabe, já está ventando assim, está ventando assado, amanhã faz sol, amanhã faz chuva, o maré vai subir, o peixe vai aparecer, não vai. Pedro sabia tudo isso. Você acha que não? Você acha que Pedro não era um bom pescador? Por isso que ele não pescou nada? Às vezes ele chega a pensar isso, né? Eu acho que eu não sou um bom pescador, porque eu pesco, não pesco nada.
Eu acho que eu não estou fazendo direito. Irmãos, não é isso não. Mas pensa comigo, Pedro conhecia aquele mar como ninguém conhecia. Homem experiente naquela região, morava ali naquele lugar, a área dele, a área de Pedro. E ele a noite inteirinha lançou aquelas redes, e não foi uma vez só. O pescador passa a noite inteira, lança, espera um pouquinho, recolhe nada, lança, recolhe nada, lança, recolhe nada. Foi uma noite inteira fazendo isso. E cada vez que lança e puxa de volta é um trabalho danado, irmão. Puxar aquela rede é um trabalho, mesmo que esteja vazia, é um trabalho danado. E ele lançou aquilo ali a noite inteira. E aí depois, quando Jesus diz para ele, lança agora ao mar, mais alto, mais fundo, lança a tua rede, ele pensou, eu já conheço esse mar, eu já sei tudo disso aqui, eu já conheço a região, eu sei, Senhor, que isso não vai dar em nada, porque eu já pesquei a noite inteira e não veio nada, o mar é o mesmo, o mar não mudou, tudo bem, mais largo, mais fundo, mas eu já passei por aqui antes. Eu já tive uma experiência dessa e nada deu certo. Quantos de nós não tem histórias assim para contar? Eu já fiz isso, mas não deu certo. Eu já tentei aquilo, mas não deu certo. Já tentei aquilo outro, não deu certo de novo. E aí tem tanta experiência e não deu certo, não deu certo, não deu certo, que a gente começa a não confiar mais em Deus. Mas Pedro não, ele diz aqui para o Senhor, olha, eu já fiz isso, já tentei, já fiz, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O que importa não são as nossas experiências. Irmãos, experiências, elas têm valor. Sim, têm valor. Quando elas nos ensinam alguma coisa. Quando elas nos ensinam alguma coisa boa. O problema é que nós ficamos com as experiências que nos ensinam coisas ruins. E guardamos essas experiências para o resto da vida. Como se elas fossem a determinação final da nossa vida. Assim são as pessoas que não conseguem amar de novo porque foram enganadas. Ela acumula experiência. Eu me dei e fui enganado. Eu investi e não recebi. Então agora eu me retraio e não faço mais, não amo mais ninguém, não confio mais em ninguém. Não é assim que as pessoas fazem? Porque elas pegam as experiências ruins e guardam essas experiências como se fossem definitivas na sua vida. Se fosse assim, Pedro não pescava nunca mais. É só passar um mês sem pescar nada, que ele diz, eu desisto. Desse mar aqui não sai mais peixe, acabou tudo. Não é assim que funciona. Experiências são boas quando eu aprendo com elas, quando elas me ensinam algo precioso. E toda experiência que Deus me permite passar, tem algo bom para ser ensinado para mim. Você crê nisso? Tudo que você passar, Deus tem algo bom para te ensinar. Por isso que eu creio na palavra em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque qualquer que seja a experiência, se ela é com Deus, e eu amo a Deus, ela vai se voltar em benefício da minha vida. Mesmo que a experiência seja ruim, ela vai me ensinar a não errar novamente. Ela vai me ensinar a melhorar da próxima vez. Então, Pedro, ele diz, eu tenho essa experiência. Eu conheço esse mar, eu já fiz isso a noite inteira. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar de novo a rede. Não foi com base na sua experiência que ele diz isso. Não foi pela sua autoconfiança de pescador, mas foi pela sua confiança em Cristo, que ele estava começando a aprender a confiar. Ele estava começando a conhecer mais profundamente. Ele certamente ouviu o discurso que Jesus fazia enquanto usava o seu barco. Ele certamente ouviu as palavras que Jesus proferiu ali. Ele está começando a confiar no Senhor. Ele está começando a conhecê-lo um pouco melhor. E aí, ele diz, sob a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. E é nesse ponto que eu queria dizer para você. Jogue fora as tuas experiências desagradáveis que você só aprendeu a resistir no teu coração a respeito delas. Comece a jogar fora também as habilidades que você acha que tem, a confiança que você tem na sua própria capacidade. Comece a jogar fora isso.
para que você possa ter uma experiência de confiança em Deus, para que você possa ter uma experiência de confiança na palavra. Às vezes a palavra de Deus fala tudo contrário às experiências da nossa vida. Às vezes a palavra de Deus fala tudo contrário ao nosso conhecimento prévio. E a gente tem que aprender tudo de novo. Amados, jogue fora tudo isso e fique com a palavra de Deus. Foi o que Pedro fez naquela hora. Eu já fiz isso a noite inteira. Mas sob a tua palavra, eu vou obedecer e eu vou lançar as minhas redes. Será que não é isso que Deus quis dizer no Salmo 37, que a gente cita aqui? Leia comigo Salmo 37, versículo 5. Todo mundo conhece esse texto. Todo mundo sabe de cor. Mas olha só, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não é isso que Pedro está fazendo aqui agora? Ele está dizendo, Senhor, eu conheço esse mar, eu sei tudo que ele dá, o que não dá, eu sei a hora boa, a hora ruim, eu sei quando dá peixe, quando não dá peixe. Mas eu entrego ao Senhor. O Senhor me deu a palavra, então eu faço segundo a tua palavra. Sob a tua palavra eu obedeço. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? O mais? Você crê nisso? O mais ele fará. E o mais é o mais, hein? O mais é o maravilhoso. É o que ninguém fez, o que ninguém viu, o que ninguém sonhou, o que ninguém podia imaginar. É o que Deus faz. Deus faz coisas maravilhosas. Muito além do que a gente pode supor. Muito além do que a gente pode imaginar. Deus faz coisas maravilhosas. E foi isso que ele fez. O mais que Jesus fez foi acima de qualquer pensamento do apóstolo Pedro. E veja o que diz a Bíblia no versículo 6 e no versículo 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Esse é o mais. Esse é o suprimento de Deus. Quando Deus faz, Ele faz mesmo, irmão. Você entende? Não é contadinho nem medido. É abundante. É maravilhoso. É muito mais do que eu sonhava. É muito mais do que eu esperava. É muito mais do que cabe até na minha fé e na minha concepção. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Se Pedro naquele dia tivesse orado por uma pesca boa, o que ele recebeu foi muito mais do que ele pediu. É assim que funciona. Imagina que naquele dia ele acordou de manhã, Senhor, me dá uma pesca abençoada hoje, como eu nunca tive, uma pesca muito legal. Ele imaginava na sua cabeça talvez encher o seu barco, mas ele nunca imaginou encher 2 barcos quase afundando. Eu acho que Pedro não foi tão ousado assim, se é que ele fez essa oração. Assim é com a gente. A gente ora pedindo a Deus alguma coisa, não ora? E a gente às vezes não tem a dimensão do que Deus pode fazer. A gente não tem a ideia do tamanho do que Deus pode realizar. Amados, a consequência foi esse suprimento, abundante ao extremo. Muitas vezes, Deus se deixa conhecer através das maravilhas que Ele faz. E naquele dia, Pedro estava conhecendo Jesus de maneira mais profunda, de maneira mais enfática. Deus se deixa conhecer muitas vezes pelas suas maravilhas. Entenda isso. Talvez você ainda não tenha conhecido tanto de Deus, talvez você ainda não tenha se aprofundado tanto, e é por isso que não percebe quantas maravilhas o Senhor tem para fazer. Talvez por isso você fique restrito a esse mundinho em que você tem vivido, ou que você não se aprofunda um pouco mais nesse relacionamento com Deus. Porque se isso acontecer, certamente as maravilhas de Deus se revelarão à sua vida.
quando Pedro conheceu realmente a Jesus, através dessa experiência maravilhosa, aconteceu outra coisa fantástica aqui, irmãos. Veja o que diz o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nesse momento, Pedro conheceu realmente a Jesus. E nesse momento, Pedro realmente se conheceu. Irmãos, tão importante quanto conhecer Jesus é você se conhecer. Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente não se entrega para Jesus porque acha que não tem pecado, porque acha que não precisa, porque imagina que não é tão ruim assim. Talvez Pedro, até aquele dia, se achasse bom, era um bom pescador, um bom pai de família, era alguém cumpridor dos seus direitos e deveres. Talvez ele se achasse bom, mas quando ele viu a maravilha diante dos olhos dele, quando ele conheceu Jesus mais profundamente, ele também se conheceu. E aí a primeira reação dele foi: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. É essa confissão que gera o início do processo de salvação. É admitir que eu sou pecador. Admitir que eu não valho nada e que quem vale alguma coisa é o Senhor. Foi isso que Pedro fez ao falar com Jesus daquela maneira. Ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno do Senhor. Diante da maravilha e da grandeza da tua operação, eu percebo o miserável, limitado que eu sou. Irmãos, talvez seja isso que esteja faltando para algumas pessoas, que embora estejam na igreja, não conhecem Jesus direito, não conhecem o poder de Deus, não conhecem a grandeza do Senhor. Há pessoas que talvez não desfrutem de intimidade maior porque não conhecem isso, porque não sabem quem é Deus. Desfrutam um relacionamento superficial com Jesus. Quando você conhecer Jesus de verdade, você também vai se conhecer, vai saber que você é um pecador que não vale nada e que precisa de Jesus. E a grandeza do que Ele pode operar certamente vai encher os teus olhos em relação a Ele, em relação a você próprio. Foi isso que aconteceu com Pedro naquele momento. E naquele momento também, Jesus revelou a Pedro tudo o que iria fazer na vida dele. A Bíblia diz no versículo 9 e no versículo 10: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, Simão, daqui por diante você será pescador de homens. Nesse dia, Jesus deu a Pedro a sua missão. Nesse dia, Jesus revelou a Pedro o seu chamado. Pedro, meu negócio contigo é muito maior do que essa pesca que você viu aqui. Você ficou espantado com esse poder que você viu, de ver tanto peixe igual você nunca viu na tua vida, apesar de todos esses anos de experiência? Pois eu vou te dizer uma coisa: esse peixinho, pouquinho que você recebeu aqui agora, é nada comparado aos muitos homens que você vai pescar. A partir de hoje você será pescador de homem, Pedro. Jesus chamou ele agora, porque ele agora já o conhecia mais. Ele agora já tinha essa experiência mais. Ele agora já tinha uma revelação mais profunda. E Jesus diz a ele o que ele seria. A partir de agora, você vai ser pescador de homens. Meus amados, se nós queremos também ser pescadores de homens, porque essa missão não foi dada só a Pedro, essa missão foi dada aos discípulos todos. Se nós queremos fazer a vontade de Deus e operar segundo essa vontade, nós também precisamos entender quem é Jesus e o que Ele pode fazer na nossa vida. Nós precisamos de um relacionamento mais profundo com Ele. Nós precisamos de ir para águas mais profundas. Precisamos ter experiências de fé com o Senhor, para que Ele possa realmente revelar para nós qual é o nosso chamado. Talvez outros tivessem uma mentalidade diferente. Oh, Jesus me deu agora tanto peixe,
A partir de hoje vou botar sempre Jesus no meu barco, né? Vou carregar Jesus como um amuleto, como um patuá. Vou botar uma imagenzinha de Jesus na minha carteira, que Jesus dá sorte. Jesus é bom, mas não é isso que Ele quer. Ele quer que você, ao ver a sua grandeza, se disponha para o chamado que Ele tem para a sua vida. Ao ver a grandeza de Deus, que você diga, eu faço o que o Senhor me mandar. Ao ver a grandeza do Senhor, que você atenda ao chamado de Deus para a sua vida. A partir de agora, peixe é coisa do passado para você. Teu negócio agora é pescar gente, Pedro. A partir de hoje, eu vou te mostrar coisas muito maiores do que você viu aqui. Você ficou espantado com isso, Pedro? Eu tenho coisa ainda que você nem imagina. É assim que Deus fala para nós. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para aqueles que o amam, tudo coopera. Tudo coopera para quem ama a Deus. Você nem imagina o que Deus tem para fazer ainda. Você nem imagina o que Ele tem para te mostrar. Tudo que você viu de Deus até hoje é pouco, perto do que Ele pode fazer. Você tem a consciência disso? Tudo que você experimentou é pouco perto do que Ele ainda pode realizar. Apenas continue obedecendo. Continue dizendo, sob a Tua palavra eu vou agir. Eu nem acredito muito nisso, Senhor, porque as minhas experiências pessoais me mostram que isso não vai dar certo. Mas sob a Tua palavra eu vou fazer. Eu vou fazer, porque é a Tua palavra que traz fé para o meu coração. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação, da palavra. A Tua palavra encheu meu coração de fé e eu vou obedecer. Embora a minha mente, a minha razão, as minhas experiências anteriores digam que isso não vai dar certo. Mas a Tua palavra me diz que vai dar certo. Então eu vou obedecer a Tua palavra. É isso que o Senhor disse. E a partir desse dia, a Bíblia diz o que aconteceu. Versículo 11 diz assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia. O que eles fizeram? Deixando o que, irmãos? O que eles deixaram? Tudo. Fizeram o quê? O seguiram. Agora eles começaram a se tornar os discípulos de Jesus. Jesus começou agora a escolher os seus 12. Esses 3 já foram sacados nesse momento. A partir desse momento, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É a decisão de obedecer para sempre. Amém? Obedecer para sempre. Ele falou, vocês serão pescadores de homens. Eles ouviram e decidiram obedecer e para sempre. O exemplo aqui de deixar tudo é muito relevante, irmãos. Porque quando a gente não deixa tudo, fica ainda uma parte. Fica uma parte que ainda nos prende. Fica uma parte que ainda nos aprisiona. Que ainda está ali para nos lembrar de alguma coisa no passado. Para ainda dar saudade. Assim foi Israel com o Egito. O Egito não saiu do coração deles. Mas eles, a Bíblia diz, deixaram tudo para seguir Jesus. Quando nós queremos seguir Jesus, nós temos que deixar tudo. Entenda isso. Jesus foi claro quando afirmou isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Deixa tudo para trás e segue Jesus. Deixa tudo para seguir Jesus. Tudo que te impede de obedecer, tudo que te impede de crer na palavra, tudo que te impede de ter experiências maiores com Deus, deixa tudo para seguir Jesus. Eles fizeram isso literalmente. Tudo deixaram para seguir ao Senhor. Para sempre é a nossa decisão de obediência. Não decida obedecer a Deus essa semana, porque você ouviu a palavra. Veja, Jesus disse, vocês serão pescadores de homens para sempre. Não é só essa semana para alguma coisa dar certo. É para sempre o que Deus quer para você. O chamado de Deus para a nossa vida não é por um tempo, irmãos.
é para sempre. Então a decisão tem que ser firme e para sempre. Tudo deixaram e seguiram Jesus. Deus está te chamando essa noite para lançar a tua rede. Deus está te chamando, como te chamou hoje pela manhã, para ouvir o teu chamado e para seguir o chamado do Senhor. Deus está te chamando para uma posição diante dele, para uma decisão diante do Senhor, de seguir e de obedecer sem questionar, e obedecer para sempre, deixar tudo e fazer segundo o Senhor está mandando. Deixar as tuas experiências anteriores de lado. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Deixar as frustrações do passado. Deus tem coisas novas para operar. Deixar as decepções e continuar acreditando naquilo que o Senhor tem para você. Você é capaz de fazer isso? Então lance a tua rede ao mar. Lance. Não pela tua confiança em você mesmo, mas pela confiança na palavra de Deus. Eu quero orar com você essa noite. Com você que quer esta noite obedecer a Deus e lançar a tua rede. Deus sabe o que falou contigo e você sabe o que ouviu de Deus. Se foi com você que Deus falou essa noite pela palavra, saia do seu lugar e venha orar junto comigo aqui, para lançarmos juntos a rede e fazermos juntos aquilo que o Senhor deseja que você faça. Saia do seu lugar e venha orar junto comigo, para que a rede seja lançada e você obedeça incondicionalmente ao chamado de Deus para a sua vida. Que você jogue fora as experiências ruins essa noite, as experiências anteriores, as frustrações da falta de resultado. Jogue isso fora hoje e venha lançar a tua rede, confiando na palavra de Deus, não na minha, na do Senhor, não na tua inteligência, não na tua razão, mas na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes, Pai, nós achamos que não tem jeito nem saída. Muitas vezes nós vivemos decepções. Muitas vezes vivemos frustrações. Muitas vezes as coisas não ocorrem como gostaríamos, Senhor. Mas o Senhor tem a resposta para nós. O Senhor tem um chamado e uma ordem para cada um aqui, Pai. Eu quero hoje que o teu povo aqui ouça a tua voz e sob a tua palavra, que o Senhor nos dê a ousadia de Pedro para obedecer e nos tornarmos como o Senhor deseja, pescadores de homens. Senhor, em nome de Jesus, trata com os teus filhos aqui, Pai. Trata com eles para que eles obedeçam ao chamado de Deus, para que eles obedeçam a tua voz, contra tudo aquilo que eles já experimentaram, contra tudo aquilo que eles estão passando agora, mas sob a tua palavra, que eles andem mais um pouco, que eles avancem um pouco mais, que eles vão um pouco mais profundo, que eles tenham um relacionamento mais profundo contigo, Pai, para lançar a rede e ela vir cheia de peixes, cheias de abundância, cheias de tudo que o Senhor tem para os teus filhos, Pai, cheia de tudo que o Senhor tem para nos proporcionar. É infinitamente maior do que podemos imaginar, Pai. Que essa fé seja ministrada no coração de cada um dos teus filhos aqui. É a oração que eu faço com eles, Pai, em nome de Jesus. Lance a tua rede, meu irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lance a tua rede. Lance com fé, em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém. Deseja a essa pessoa que ela creia na palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos receber a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer. Eu creio, Senhor. Infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor. Eu creio no que o Senhor pode fazer. E é muito mais do que eu posso imaginar. É muito mais do que a minha mente limitada pode conceber. Creia em Deus dessa forma. Deus pode fazer muito, muito, muito mais do que você imagina que seja possível para o Senhor ou para você. O que Deus pode fazer não cabe na sua imaginação. Não há nada perdido que Deus não possa consertar nem restaurar. Não há nada destruído que Deus não possa fazer de novo. Você crê nisso, irmão? Não há nada. Deus é poderoso até com relação à morte. Porque a Bíblia diz, se você crê em Deus, ainda que você morra, você viverá. Você crê nisso? Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, diz a palavra do Senhor. Então o poder de Deus é incomparável em relação a qualquer coisa que você tenha vivido ou esteja vivendo na sua vida. Deus é mais poderoso do que você pode imaginar. Mas creia nisso, creia de todo o teu coração, porque tudo é possível ao que crê. Aquele que não crê, tudo é difícil, tudo é impossibilidade, mas aquele que crê, tudo é possível. Creia, creia de todo o teu coração, creia na palavra do Senhor, não creia na circunstância, não creia na tua experiência de vida, creia na palavra, é ela que vai dirigir a sua vida. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor, o momento em que o Senhor morreu na cruz por nós e antes dele, sentado com seus discípulos, partiu o pão, tomou o cálice e disse, façam isso em minha memória, em memória do que eu fiz por vocês. E é o que estamos fazendo agora, com o pão, com o cálice em nossas mãos, para nos lembrar do que o Senhor fez por nós e de todos os benefícios que dele recebemos. Vou pedir ao pastor Paulo para orar pelo pão, depois ao pastor Alexandre para orar pelo cálice. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós consagramos esse elemento, Senhor, o pão, ao Senhor. Te agradecendo, Deus, pelo teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões,
porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Muito obrigado pelo teu corpo, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. Senhor, esse cálice, ó Deus, simboliza a remissão dos nossos pecados. Derramamento do teu sangue, Senhor, pela remissão dos nossos pecados. Pai, ministra sobre nós as bênçãos. Nesse ato, Senhor, que trazemos à memória todo o teu sacrifício pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Mas segundo a tua palavra, o teu sangue foi derramado para purificar a nossa vida do pecado, Senhor. Nós fazemos em tua memória, Senhor, até o dia em que o Senhor venha buscar a tua igreja. Glória a teu nome, Senhor. Participemos. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós cremos na palavra de Deus. Amém? Não haja segundo a tua fé. Opere segundo aquilo que você crê. Proceda segundo aquilo que você acredita. Amém?